Olá, está começando mais uma edição do Senado Agora. A polêmica em torno de um novo tratamento para o câncer saiu das manchetes e esquentou o debate em audiência pública interativa conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais. A reunião proposta pelos senadores Ivo Cassol e Ana Amélia ouviu pesquisadores, gestores da saúde, promotores de justiça e depoimentos emocionados de quem se viu diante de um desafio. Daqui a 5 ou 10 anos, milhares de farmácias terão à disposição novos medicamentos para doenças hoje consideradas incuráveis. O tratamento eficaz, a cura ou pelo menos o alívio de sintomas e uma qualidade de vida melhor dependem de pesquisas clínicas já em andamento. Nessa corrida contra o relógio, ignorar ou acelerar as etapas imprescindíveis de testes em animais e seres humanos seria uma atitude irresponsável. Mas os brasileiros, sobretudo aqueles para quem a medicina convencional não trouxe resultados no câncer, querem saber, no caso da fosfetanolamina, por que as pesquisas não foram adiante? Fez avaliação da DL50, fizeram aquelas explorações que tinha do aumento da dose e ver a eficácia. Tudo isso foi testado. Foi testado, sim, senhores, em humano, com permissão do Ministério da Saúde. Até agora, a Anvisa, o Ministério da Saúde e a Universidade de São Paulo se mostraram bastante cautelosas quanto à credibilidade dos testes realizados pelo químico Gilberto Keresch e sua equipe há mais de 20 anos. Tudo que nós fizemos, esses dados estão documentados em revistas indexadas em sites de busca de artigos científicos da área médica. Foram grande parte publicados nos Estados Unidos e na Europa e um na França. Então eu vim mostrar para vocês que a fosfetanolamina é um composto que age em células tumorais e não age em células normais. Todos os exames que eu vou mostrar aqui foram autorizados pelos seus donos, viu? Todos. Tumor de suprarrenal, tá? De antigo, ó, 2002. Não é de hoje, não. O tumor tinha 23/18 no primeiro exame. No próximo exame que essa pessoa fez, ele já diminuiu para 16/16. No terceiro, adrenal não visualizada. Há pelo menos 50 dias, ele utiliza cápsulas da substância fosfetanolamina, produzida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos. Após o início do uso, o tumor de André foi reduzido em mais de 2 centímetros. E os últimos exames revelaram boas notícias. O mais importante foi os sinais de que o tumor está morto. Qual é, então, a barreira que não pode deixar de ser relevada em nenhuma hipótese? É a barreira de demonstrar cabalmente, com metodologias científicas validadas no mundo inteiro, que esse medicamento, ou nova droga, nova substância, não é capaz de produzir males à saúde de quem vai ser objeto da pesquisa. Os relatos de remissão dos sintomas do câncer impressionaram. No mês de julho, eu estava de cadeira de rodas, principalmente porque eu tinha acabado de irradiar a bacia e era um risco enorme de fratura e eu podia desmontar no mínimo trauma. Hoje nem bengala mais eu uso. Autoridades desse país, nós precisamos resolver esse problema desse remédio. Eu tomo ele há 4 meses e não faço mais quimioterapia. Nós estamos buscando fazer todos os passos, não vamos eliminar nenhum passo, mas acelerar a caminhada, que enquanto a gente faz todo esse processo, que as pessoas tenham ciência da importância de continuar e seguirem os seus tratamentos. Na audiência, Anvisa e Ministério da Saúde concordaram que é preciso aprofundar as pesquisas o quanto antes. Enquanto isso, mais pessoas recorrem às liminares, contestadas pelo Instituto de Química de São Carlos e pela USP, fabricantes do composto, acionadas agora por uma medida judicial que cobra providências imediatas para que, independente dos testes, aqueles que já fazem uso não tenham um tratamento suspenso. Eu vou encerrar a minha fala com uma frase do Prêmio Nobel de Medicina, Robert Richard. Ele afirma o seguinte: as farmacêuticas bloqueiam medicamentos que curam por não serem rentáveis.
O Ministério da Ciência e Tecnologia tem mais de 16 laboratórios que possa começar a produzir esse medicamento. E esse medicamento tem que ficar à disposição das pessoas. Por mais que alguém fale que tem a legislação, eu não quero passar por cima das leis. Mas, gente, está em vida em jogo, as vidas estão em jogo. Então não é justo nós, nesse momento, não dar prioridade à vida. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, esteve na Comissão Mista de Mudanças Climáticas para discutir a matriz energética brasileira e a proposta do governo para a Convenção do Clima da ONU, em Paris, no mês de dezembro. Segundo ele, a crise hídrica pode representar um entrave para a economia do país. Foi uma reunião tensa, marcada por uma discussão entre o ministro e o senador Ronaldo Caiado. Eduardo Braga afirmou que a crise hídrica já se reflete no planejamento econômico do país e pode afetar investimentos em minerodutos e refinarias de petróleo, sobretudo na região Nordeste. Eu estive agora recentemente reunido com fundos soberanos de investimento do Kuwait e com empresas do Irã interessados, por exemplo, em discutir o uso do projeto de Prêmio 1 e Prêmio 2. E eles precisam, para os volumes projetados, de 1.000 metros cúbicos por segundo de água, para poder viabilizar as refinarias do Ceará e as refinarias do Maranhão. De acordo com o ministro das Minas e Energia, um dos fatores que mais prejudicam o sistema energético brasileiro é a burocracia. Segundo Eduardo Braga, para se construir 1 quilômetro de linha de transmissão no país, às vezes são requeridas 27 licenças junto a órgãos governamentais. O ministro anunciou a apreciação pelo Congresso Nacional de uma matéria que deve ajudar a agilizar esses processos. Está tramitando nesta casa, no Senado, a partir de ontem, um texto de uma emenda constitucional que cria o famoso fast track para os projetos estruturantes no nosso país. Nós teremos, por determinação do mandamento constitucional, prazo máximo de 6 meses para licenciar as obras estratégicas para esse país. Se não licenciar, está autorizada a União a licenciar uma obra estratégica em nome do desenvolvimento econômico, social e até ambiental do povo brasileiro. Falando sobre a proposta brasileira para a COP21, Eduardo Braga afirmou que até 2050 o Brasil deve ser o primeiro ou o segundo produtor mundial de energia eólica. O senador Fernando Bezerra fez um apelo para que a participação das energias de fonte renovável na matriz energética suba de 23% para 25% até 2030, dentro das metas brasileiras. E aí eu destaco a questão da bacia do São Francisco, que a gente entende que ampliando a participação da produção de energia solar de forma especial no Nordeste, nós poderemos guardar água nos nossos reservatórios e certamente ter melhores condições para atravessar períodos secos, como nós estamos vivenciando agora no São Francisco, em toda a bacia do São Francisco, com eminente perspectiva de colapso de água no abastecimento de cidades e principalmente no abastecimento de projetos de irrigação. A audiência pública foi marcada por um desentendimento entre o senador Ronaldo Caiado e o ministro das Minas e Energia. Eles discutiam a situação da Companhia Energética de Goiás. A CELG, ela foi federalizada. Senhor ministro, se Vossa Excelência estiver ocupado e não puder ouvir minha pergunta, eu encerro aqui. Não, senador Caiado, me permita. Eu estou com a maior educação lhe ouvindo. Então, a educação, Vossa Excelência, está virando as costas para mim que estou formulando a pergunta a Vossa Excelência. Eu não tenho, eu vim aqui para debater clima. Bom, então, Vossa Excelência, a assessora de Vossa Excelência foi me convidar para estar aqui presente, então não deveria ter ido. Não tem mais pergunta a formular, Vossa Excelência. Passe bem. Não diga isso. Não diga isso, senador. Não comece por quê, senador? Não comece por quê? Não comece. Você respeita um senador que está aqui. Por quê? Que papelzinho? Eu estou anotando a sua pergunta. A visitação ao Congresso estará suspensa de sexta, dia 30 de outubro, a segunda, 2 de novembro. Na terça-feira, após o feriado, a sede do Legislativo volta a abrir as portas para todos os visitantes. Para agendar um passeio, é só acessar o site congressonacional.leg.br/visite. O fim dos jabutis nas emendas provisórias, a aprovação da MP que cria o Programa de Proteção ao Emprego, a atualização do Código de Defesa do Consumidor e muito
Muito debate em torno do projeto sobre o terrorismo. Mesmo em uma semana mais curta por causa do feriado, foram dias de debates intensos no Senado. A semana foi marcada por uma intensa atividade em plenário. Um dos debates mais intensos foi sobre o projeto que tipifica o crime de terrorismo. O Senado aprovou um novo texto que substitui a proposta original encaminhada pelo governo. Se o crime resultar em morte, a pena pode chegar a 30 anos de reclusão. Com as mudanças feitas pelos senadores, a matéria volta à Câmara dos Deputados. Não há a menor hipótese, diante de uma definição rigorosa do que seja ato terrorista, que exige, repito, a presença de quatro elementos. Atentado contra a pessoa, violência ou grave ameaça, motivação precisa de extremismo político, de xenofobia, de intolerância e, finalmente, a provocação de um pânico generalizado, que não se restringe a um círculo reduzido de pessoas, mas que se espalhe por toda a sociedade. Se depois de passar por todas essas instâncias, a pessoa for considerada terrorista, é porque terrorista será. Esse texto, relatado pelo senador Aloysio Nunes, inclusive foi amplamente discutido com o governo federal. Foi discutido com o Ministério da Justiça e com a Casa Civil da Presidência da República. O meu medo com esse projeto é que a gente ataque as liberdades e garantias individuais, ataque os movimentos sociais. Tenho medo sim, senador Aloysio, que daqui a 6 meses nós tenhamos os primeiros presos dessa legislação. E presos porque, vale dizer, nós nunca tivemos um atentado terrorista no país, mas estamos com esse projeto, abrindo espaço sim, para criminalizar ações dos movimentos sociais. Também foi aprovada em plenário a medida provisória 680, que institui o Programa de Proteção ao Emprego. As empresas em dificuldade financeira vão poder diminuir a remuneração e a jornada de trabalho de seus funcionários em até 30%, desde que não façam demissões. A matéria vai à sanção presidencial. É uma medida provisória temporária que tem como único objetivo garantir a manutenção do nível de empregabilidade no Brasil. 2 projetos que atualizam o Código de Defesa do Consumidor foram aprovados pelos senadores. As propostas, que tramitavam há 3 anos no Senado, voltam à Câmara dos Deputados. São regras que trazem para o comércio eletrônico a transparência, a segurança jurídica, a informação no seu menor nível de detalhe, o arrependimento, eventualmente, porque você recebe um produto defeituoso. Há uma semana foi publicada a decisão do Supremo Tribunal Federal tornando inconstitucionais os chamados jabutis, aquelas emendas parlamentares que não têm a ver com o tema original das medidas provisórias. O presidente do Senado explicou como será obedecida essa norma. Qualquer senador poderá oferecer destaques para a supressão de texto que não guarde conexão, e esse foi o entendimento do plenário do Senado Federal com o restante do projeto. Suprimido parcialmente texto que será tido como não escrito e aprovada a matéria remanescente na forma como veio da Câmara dos Deputados, a proposição será encaminhada à sanção presidencial. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que reduz o número de servidores comissionados, aqueles que não prestaram concurso público. A matéria faz parte da Agenda Brasil e vai agora ao exame do plenário do Senado. É exatamente a proposta do senador Aécio Neves de moralizar a administração pública no que se refere à composição dos quadros de confiança, os cargos comissionados. Iniciativas como essa são muito bem-vindas. Qualifica os ocupantes de cargo comissionado ao mesmo tempo que dá uma limitação. A TV Senado não vai mais ficar fora do ar temporariamente durante o fim de semana. A manutenção no sistema elétrico do Senado Federal prevista para o período foi adiada. Ainda não foi definida uma nova data para a realização do serviço. Os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas estão sendo um grande fórum de debates sobre questões sociais. O evento recebe até sábado em Palmas, capital do Tocantins, cerca de 2.000 atletas de 24 países. E, pelo visto, por lá, outras edições virão.
Na Oca da Sabedoria, compartilhamento de experiências e ideias. Diálogos sobre esportes, educação, sustentabilidade e resistência cultural movimentaram a Vila dos Jogos. Participantes aproveitaram a oportunidade para debater suas preocupações. Chega de massacre! Há 500 anos de perseguição em cima de nós! Diva da Silva reclamou da campanha do IBAMA contra a comercialização de artesanato feito com partes de animais silvestres. O órgão ambiental distribuiu um panfleto onde informa sobre a legislação. Pela lei, apenas indígenas podem usar artefatos com penas, dentes, garras ou peles de espécies selvagens em perigo de extinção. O IBAMA alega que para fazer um cocar, 2 araras ou 6 papagaios são caçados. A compra, venda, troca ou guarda desses objetos é crime e pode levar à prisão e multa de até R$5 mil por unidade. Diva apresenta outra versão. É das árvores que a gente colhe essas penas, mas não é das árvores direto, é que ele solta, porque até o biólogo sabe que ele solta as penas, e são dessas penas que nós fazemos artesanato. E eles multam, né, o indígena com altos valores. Os fazendeiros estão desmatando a nossa mata, os bichos estão saindo de dentro das matas, ganhando a cidade, né? E isso eles não tomam providência. O pesquisador da Embrapa acredita que é preciso apaziguar a situação, porque o artesanato é uma fonte de renda importante para o indígena. Ele lembra que em qualquer comunidade há quem cometa excessos, mas que é natural da cultura indígena caçar e matar animais para consumo próprio e que tudo que sobra é usado no artesanato. Eu trabalho estudando a forma e a maneira com que eles organizam e manejam a fauna. O que eu tenho visto, de modo geral, é que essas populações, principalmente pelos saberes tradicionais, eles não tendem a matar a galinha dos ovos de ouro. O que eu entendo é que se eles dependem de uma determinada alimento ou espécie, o cuidado que se tem com relação e o respeito que se dispensa a esse tipo de espécie costuma ser ainda mais do que para uma espécie que não teria valor. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas têm se mostrado um grande e inédito caldeirão cultural, surpreendendo a todos e deixando um gostinho de quero mais. Acho isso importante porque é uma conscientização que nós, índios, estamos deixando para a sociedade, que nós também somos capazes de fazer qualquer coisa. Todo mundo nos perguntava, Uruguai não chegou com futebol? Não, venimos de arco, flecha, canoa, lança, como Uruguai? Não vem de futebol. Para o pesquisador holandês, é a primeira vez que os indígenas estabelecem uma marca global. Eles mostraram ao mundo que estão resistindo, estão aqui para ficar e serão mais respeitados no futuro. A ideia é que este evento internacional de indígenas, que tem o esporte como elemento de ligação, se torne periódico, assim como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A decisão vai ser tomada pelas delegações até o final desta primeira edição aqui em Palmas. Eu acredito que haverá outros, sim, que haverá os segundos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, sem sombra de qualquer dúvida. O representante da etnia veio para Palmas com o objetivo de levar não a segunda, mas a terceira edição dos Jogos para a Nova Zelândia. É uma boa maneira este agrupamento de corpos indígenas para poder unir-se. Más nos unimos, más fuertes somos. É o brilho da lua, é o brilho dos fogos. E uma correção. Na edição do Senado Agora, que foi ao ar às 14h, foi informado que a Comissão de Agricultura decidiu realizar uma audiência pública para debater o uso de agrotóxicos. A informação correta é que o requerimento para o debate foi rejeitado pela maioria dos senadores do colegiado. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e um ótimo feriado. Até mais.